Berlinda News, a informação em primeiro lugar. Ponto .com.net, super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 97 27 ou telefone 0800 606 2806. Ponto .com.net, super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. 18h02. Bora lá então, 18h02, popular 6h02, na tarde desta quinta-feira, já tarde e noite já. Muito aqui bom. Em São Leopoldo, horário diferente, né, dona Sônia? Boa tarde, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Cada um dá de acordo com o que pensa. Eu olhei pra rua e tá escuro, então é boa noite. Tudo bem. É verdade. Saí, vim pra cá de manhã, olha, não saí daqui até agora. Vai pagar a hora extra. Até parece, né? Até parece. Mas vamos lá, é um programa diferente, é o VOB, né? Programa, a terceira edição do VOB. Fizemos a primeira na Vale. Fizemos a primeira na Vale? É isso, não, Rodrigo? São Leopoldo Fest, né? Então, essa é a segunda. Fizemos na São Leopoldo Fest a primeira, a segunda, aí sim, com Pitágoras junto, com o prefeito, eu, a Sônia, enfim. E agora a terceira edição aqui, ela vai rolar. Ela vai a terceira aqui, a quarta ocorre lá na Only Mais Independência, e assim a gente vai. Boa tarde, Rodrigão, tudo bem? Rodrigo Steffen, da Vale TV. Estar aqui com vocês hoje, ao lado do nosso diretor-geral do SEMAI, mas muito especialmente com os queridos amigos, colegas. Que bom poder... Eu me senti muito à vontade, muito confortável, primeira vez que eu venho até Berlinda, e a minha votação é porque a gente faça sempre aqui. Porque, olha, as boas-vindas, né, Chico? Está aqui o Chico Júnior com a gente. Pô, um suco gostoso, salgadinhos, tá bom demais. Eu me vendo fácil, né? Eu ia dizer. Comida, assim, facinho, né? Berlinda, muito bom estar aqui tocando o nosso projeto, né? Podendo conversar com a cidade, com a região, coisas muito relevantes, muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E, bom, o programa de hoje eu acho que novamente será histórico. Também está aqui com a gente, agradeço Pitágoras, da ONU, Mundo Esportivo, e também a Mais Independência. Pitágoras, boa tarde, boa noite. Então fica como quiser. Eu dei boa tarde para a Sônia, já disse que é boa noite, né? Como é que tu achar melhor? Eu vou com a Sônia, até porque a gente está nessa fase que é uma tristeza. Hoje de manhã saindo uma sensação de temperatura agradável, agora quando chegou de noite já começou a me dar um friozinho, ou seja, começando naquela história de variação de temperatura. Então, e a mesma coisa do escurinho cedo lá fora, né? Mas é sempre, logicamente, um prazer aqui. Estou visitando vocês pela primeira vez e vou lançar um desafio, né? Já que ele lançou, dizendo que ele se sentiu muito à vontade na Berlinda porque tinha comida. Quando chegar lá na ONU vai ter um churrasquinho. É a melhor de Tá, mas só um pouquinho. Daí quem é que vai ser o convidado? Quem é que vai ser o... Não, nem precisa fazer programa. Eu estou discutindo, eu não sei se é o ex-presidente Bolsonaro, presidente Lula, é alguém da alta. É forte. Eu tenho uma outra sugestão. A senhora vai querer... Vamos trazer um hacker para ele contar para nós a história lá, que ele disse que ele que devia estar no STF, ele falou ontem. Você lembra da história ele fez a Vaza Jato e depois isso, né? Ele disse, eu deveria estar lá.
Bom, eu quero apresentar o nosso convidado aqui, mas eu quero falar dos nossos parceiros, cada um tem... Eu já disse para o Pitágoras, puxa o teu aqui, ele disse, não vou puxar, mas o nosso aqui da Berlinda, e é importante a gente frisar, .conet, .com Informática, somos todos.com, também com a gente o Sicredi, aliás, eu acho que o Sicredi está com todos nós, a Par Consultoria e Assessoria, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Movimento pela Educação, com a Educação Futuro chega antes, também a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Rissul Macromix, a Alfa RS, ainda o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu, CDL São Leopoldo e a Percom Contabilidade. Pitágoras, quer passar os teus parceiros que eu acho importante? Então vamos lá, não menos do que isso, o Rototec trabalhando com a gente assim, eu tenho um pouco conhecido que é o SEMAI, né, que também eu acho que é nosso parceiro, o pessoal conhece pouco, Dresch Esportes, Clínica Endocinos, a melhor clínica do aparelho digestivo de São Leopoldo. Só tem que arrumar seu parceiro, né, Sônia? Esse parceiro da Clínica Endocinos. O diretor é muito bonito, viu? A diretora é bonita, é ótimo, né? Ele está querendo me conquistar. Sicredi também, Porto Sul e a Sebratel. Rodrigo? Muito especialmente dentro do nosso horário, da nossa estação São Léo, né, destacando a Sicredi, nosso grande parceiro, né, patrocinador desse espaço. Os nossos parceiros do SEMAI, que, assim como a Sicredi, cuidam da gente de forma muito especial. E o SEMAI cuida da nossa vida, né, realmente. Nos leva à saúde, nos leva à qualidade de vida. A JG Serviços, monitore, cuide da sua empresa, limpe a sua empresa, proteja a sua empresa, sua família com a equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Já estamos no ar pelo canal 6 da NET Claro para São Leopoldo, canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e para o mundo inteiro através da Berlinda, já compartilhada nas redes sociais também na nossa Vale TV. A gente agradece toda a Online também, já está ao vivo com a gente, a Vale, enfim. A gente agradece toda essa audiência do pessoal, também estamos na nossa rádio Berlinda, só acessar ali berlinda.com.br, só o play ali pode ouvir a gente também. Bom, está aqui na nossa segunda entrevista desse projeto, Vale TV Online, mais Independência e Berlinda, está aqui hoje o diretor do SEMAI, a gente fica muito feliz, Jason Freitas, obrigado, viu, por ter aceito o convite. Lá na São Leopoldo Fest, eu e o Rodrigão e a Sônia e o Pitágoras disse, não, o próximo tem que ser o diretor do SEMAI. Obrigado pela presença. Obrigado, Palinha. Boa noite, Sônia. Boa noite, doutor Pitágoras, Rodrigão, meu amigo. Boa noite, Chico, que me acompanha aqui em todas. Fiel escudeiro. Eu ia falar agora, incansável nessa nossa peregrinação à frente do SEMAI, então... quero agradecer a presença do Chico, porque eu passei muitos anos fazendo o que ele está fazendo, de acompanhar um agente político dia e noite, na chuva, na madrugada, no final de semana, no domingo. Então, a gente tem que valorizar quem está com a gente. Eu quero, antes de nós entrarmos na nossa pauta, agradecer a oportunidade, Only, Berlinda, válido, de estar no projeto VOB, de ser o segundo entrevistado, é um motivo de orgulho, de honra para mim, de verdade, eu falo isso de coração aberto, assim, teve o primeiro lá na São Leopoldo Fest, com o prefeito Vanazzi, com a maior liderança política da cidade, eu podendo estar participando desse grande projeto, acho que vocês estão dando pontapé num projeto, num Roda Viva Leopoldense, se é que dá para dizer assim, um grande programa, numa grande roda viva mesmo, Leopoldense. Então, eu fico muito feliz de verdade, não estou fazendo meia volta, todos aqui são meus amigos, não teria por que ficar passando pano, mas é muito legal o projeto, eu estou muito feliz. Tá te ouvindo, hein? Tá dizendo que é verdade. O pai é meu fã número 1. Eu não sei quem é que falou no churrasco ali, mas tem o vereador Gabriel Dias, tem o Chuta Todo Mundo. Tem muita gente aí falar em churrasco. Mas eu quero só de verdade agradecer a oportunidade dos espaços, né? Poder falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho de SEMAI. Para esses grandes veículos de comunicação é sempre muito importante. Eu tenho brincado muito com o Chico, com a turma lá do SEMAI. A gente bota um monte de ovo e cacareja bem pouquinho. A gente não dá tempo de falar tudo que a gente faz. E aproveitar essas oportunidades para falar um pouquinho de trabalho, para mim, é muito importante, muito gratificante. Quero obrigado mesmo.
Posso começar? Pode, fica à vontade, gente. Aqui é o Roda Viva mesmo. Vai rodar aqui, a gente vai trocando ideia e eu vou. É justo, você sabe, e vamos colocar aí, se tiver pergunta, Rodrigão, o Pitágoras, eu aqui, a gente vai colocando a galera. Tem muita gente na roda aqui que está mandando boa noite, boa tarde, enfim. Vai lá, Sônia. O diretor Geison, quando destacou aqui, agradeceu o Chico Júnior, né, o assessor de imprensa, que ele disse que sabe o que é a correria, tu acompanhar um agente público, né? Então ele já sabe, corre de um lado. Só que tem um ciclo novo do Geison, que foi assessor, e agora o Geison, gestor público, que tem uma pré-candidatura ali para a Câmara de... Uma pré-candidatura, vamos colocar para a Câmara de Vereadores, enfim, para a eleição de 2024. E está no comando da autarquia, né? Que é a que garante a água para nós todo dia. Então, como é que... já passou pela tua cabeça, assim, como é que é para... nesses próximos, porque a gente está em agosto agora, ano que vem é a eleição, então vai misturar muita coisa política, por mais que o governo diga, o SEMAI diga, não, nós temos que cuidar do projeto do governo, tem muita obra, mas tem essa efervescência da política que a gente está vendo em toda hora, como é que tem que tá preparado, acha que tem buscar alguma, não sei como é que eu posso te dizer, tem ideia do que espera, vai ter que tratar do funcionamento do SEMAI, ou entregar esse serviço cada vez melhor, mas tem a questão política que ela precisa ser tratada. Sim. Como é que caminha com essas duas bandeiras, uma do lado da outra? Caminha junto, né, na verdade. Caminha as duas bandeiras juntos, mas o dia está curto, só, né? Tinha que ter mais 24 horas. Na verdade, assim, para mim, o objetivo, o meu plano de organização, ele está muito claro. O Geison, agente político, hoje, não vive sem a colheita dos frutos de uma boa gestão do SEMAI. Sim, então, eu seria até burro do ponto de vista de me descuidar da gestão, porque é ela quem me alavanca, é ela quem faz com que as pessoas me conheçam, é ela quem faz com que as pessoas me procurem para, às vezes, agradecer, dar alguma dica, às vezes criar uma reclamação. Então, assim, quanto melhor for a minha gestão, quanto mais eu trabalhar, mais frutos da minha trajetória política eu vou colher. Então, o meu foco total e principal é gestão. E dela eu sei que eu colho frutos. Então, eu não estou fazendo política e não vou fazer política até o momento de descompatibilização. Até março de 24, que é final de março de 24, 1º de abril de 24, que é o momento em que os agentes políticos precisam se descompatibilizar dos cargos de secretário para entrar numa futura candidatura. E aí eu não sei se eu vou concorrer ou não, porque os partidos que decidem lá, mas eu estou à disposição do meu partido, até lá eu faço gestão do SEMAI. Até lá eu sou diretor do SEMAI, sou o Geison, vice-presidente do PDT, até ontem era presidente, mas a política partidária eu faço de noite. Não, isso que eu queria dizer. Do meu trabalho. Talvez eu não tenha me expressado direito. Que tem sim essa questão, eu sei, eu até comentei agora há pouco, eu passo toda hora, tem a sede do PDT, Estávamos lá antes de quase todo dia ali, inclusive final de semana. Sim. O pessoal está em reunião e ele acabou de dizer que... Porque tu faz a gestão do SEMAI, mas tem... Sobra pouco tempo para fazer política. Como dirigente partidário, tu tem que estar aí presente, né, nas questões todas, e precisa, principalmente nesse momento que está se discutindo. Vocês passaram por uma convenção há pouco que ela exigiu... As coisas caminham de mão dada, Sônia. Sim. A nossa trajetória política não é do Geison, a deste governo, e aqui eu falo de PDT, PT, PSB, PTB, republicanos, os partidos que se elegeram, PCdoB, que se elegeram nesse projeto, eles colhem frutos de um bom governo, e eu afirmo em todos os lugares que eu vou. Nós vivemos um ótimo governo. Ótimo. Nós não temos um bom governo hoje, Sônia Leopoldo, nós temos um ótimo governo. Tem problemas? É óbvio que tem. Não existe mundo perfeito. Sempre pode melhorar, sempre pode. Mas nós temos um ótimo governo, nós temos uma boa educação, nós temos uma cidade limpa, nós temos praças em projeto de organização, nós temos projetos futuros, a cidade está em obras. A cidade tem problemas hoje, muitos deles, de cavalete de obras nas ruas. E, por incrível que pareça, algumas pessoas reclamam. Bom, daí essas não dá para ouvir, tá? Não dá para tu conversar com quem reclama de obra. Nós temos aí projetos de 200, esse governo tem 200 milhões de reais de projetos contratados. O SEMAI tem quase 100 milhões de reais para o próximo ano de obras. Este governo vai colher frutos do próprio trabalho. Então, este governo, falando destes partidos, desses agentes políticos que compõem esse governo, quanto mais eles trabalharem, mais frutos eles colherem desta boa gestão, eles vão colher os frutos políticos em 24. Tem a oposição, tem gente que não concorda comigo, tem gente que acha que não está legal,
Bom, eu defendo a ideia de que nós temos um ótimo governo. Nós temos bons dados, nós temos bons números. E eu lembro de quando a cidade não era bem gerida. Eu lembro quando as pessoas morriam nas filas do hospital. Eu lembro quando as pessoas não eram atendidas nas UPAs e nas UBAs. Porque a saúde é sempre um calcanhar de Aquiles, né? A saúde foi o problema do Dr. Olímpio, a saúde foi o problema do Valdir Schmidt, a saúde foi o problema do Vanazzi na primeira passagem dele, a saúde foi o grande problema do Mopo, que era médico que não resolveu, e agora volta o tema da saúde. A saúde de São Leopoldo não é ruim. O Hospital Centenário atende 18 municípios e ele é bem gerido, ele é bem atendido. Poderia ser melhor, poderia, porque se nós tivéssemos mais dinheiro federal e estadual, teríamos uma melhor gestão. O Hospital Centenário é gerido com dinheiro municipal, nosso dinheiro, nosso bolso, que pagamos impostos. Assim, dentro desse contexto, a gente tem que olhar para uma cidade boa, bem gerida. Sabe onde é que eu acho que está o problema do governo? Em vender melhor o seu trabalho. Acho que nós, governos, falamos muito pouco de tudo que a gente faz. E as pessoas, às vezes, não enxergam nas suas casas. Mas não tem uma rua com barro na cidade. A cidade está calçada, a cidade está asfaltada. Isso não existe numa metrópole, não existe numa cidade grande. Nós falamos de 230 mil habitantes que não tem barro. As crianças não passam mais trabalho no inverno, chegando, Pitágoras, na escola com os pés cheios de barro. A cidade está calçada, isso é saneamento básico. Isso, a médio e longo prazo, reflete em saúde pública. Então, assim, há um projeto de futuro para a cidade, fruto deste governo que trabalha muito, e eu acho que se vende pouco porque trabalha muito. Está com pouco tempo de fazer política, está trabalhando muito. Bom, vamos tentar melhorar isso para entrarmos numa campanha e reelegemos um projeto que eu entendo que é bom para a cidade. Pitágoras. Tá, vamos lá. Não, só para colocar isso dentro só fazendo um contraponto nessa tua dinâmica de informação das coisas do governo, o prefeito tem tanto uma rádio direta de informações da prefeitura, isso é bastante divulgado, e em segundo lugar, o prefeito praticamente faz live todos os dias, né? Perfeito. Então, me parece que isso é uma coisa que está sendo, não por todos, mas ela está sendo contemplada para a cidade. A partir dali, quem concorda, quem não concorda, é uma segunda coisa. Eu vou tentar direcionar um pouco mais para a tua área, ou dentro do SEMAI, na cidade de São Leopoldo. Uma das coisas positivas, eu gostaria até que tu, nessa oportunidade, pudesse esclarecer para as pessoas o que está acontecendo na cidade. Vou te falar da rua ali próxima do Bigornão, agora, onde está tendo uma obra grande. Alguns anos atrás, quando faltava água em São Leopoldo, quando ia repor a água de novo, pela diferença de pressão, tinha alguns bairros que literalmente estouravam os canos embaixo. Né, ela não suportava a mudança de pressão porque era um encanamento muito antigo. Então, nisso, a primeira pergunta que eu te coloco é exatamente assim, qual é esse projeto novo, que tipo de coisa nova estão fazendo e se está direcionada a isso. Aí, na sequência, depois o que eu ia te colocar, só para a gente circundar bem o que a gente tem observado, eu tenho observado passar todos os dias, e para mim me traz uma preocupação dentro da cidade, que é a complementação da obra do SEMAI. Ou seja, o SEMAI está indo lá, está abrindo buraco, está colocando cano, está botando uma certa cobertura, e quem vem depois, me parece que o trabalho está bem aquém daquilo que o SEMAI está fazendo. Ou seja, o acabamento final, o asfalto, o tapar aquele buraco, me parece que está ficando um pouco precário em termos de qualidade, né? Então, estou te passando a minha impressão que eu tenho do que está acontecendo. Aí eu gostaria de que tu informasse o que é que está sendo feito, né? Realmente agora. Porque daí compromete, né? Porque você faz o trabalho, se o SEMAI, a autarquia faz o bom trabalho, você precisa fechar com chave de ouro para não... Enquanto o asfalto não vem, a gente nunca entregou, né? O contribuinte verdade. Ficou sem água, a gente resolveu o problema em 1 hora, foi lá, fez o conserto, tapou, botou o saibro. Se demorou 3 dias para fazer o acabamento de asfalto, o contribuinte não está satisfeito, porque em que pese o problema tenha sido resolvido em 1 hora, o cara está 3 dias com um buraco com o saibro na frente da casa dele e está insatisfeito. Então, de fato, ocorria isso, Pitágoras. A gente, há aproximadamente 1 ano, acabou rescindindo o contrato com a empresa de asfalto, que era uma empresa que trazia muitos problemas, com uma camada de asfalto de qualidade ruim, mas que tinha vencido o processo licitatório. Então, fizemos os trâmites de insatisfação do contrato, que é advertência, multa, aplicação de multa, caminhando para uma rescisão judicial do contrato. Fizemos um contrato emergencial, contratamos outra empresa que presta um serviço hoje muito melhor. Demoramos quase 6 meses para colocar em dia o trabalho atrasado que essa empresa gerou.
Foi trocada, então teve uma troca de empresa que não tem nenhum ano ainda a empresa nova. Então nós demoramos quase 6 meses para somente colocar em dia o passivo gerado pela empresa ter largado o serviço quando a gente começou as notificações. Aí tem o prazo burocrático de fazer um contrato emergencial, depois um processo licitatório. Então demorou quase 6 meses para colocar em dia. Nós tínhamos quase 300 buracos sem asfalto na cidade. Colocamos em dia e hoje está no 0 a 0. Hoje a gente pode dizer que a gente cumpre todos os prazos entre fazer um trabalho... A água volta e o buraco é atrapado. O buraco é atrapado em 2, 3 dias, não mais do que isso. Então hoje isso está redondinho. O trabalho daí hoje é de excelente qualidade, o de hoje, né, dos últimos meses de excelente qualidade, não temos nenhum tipo de reclamação, mas isso é um trabalho de gestão. Isso é um trabalho de a gente identificar um contrato que não está funcionando, um contrato que está onerando o cofre, ou seja, está trazendo prejuízo para o contribuinte, que é um trabalho que às vezes tem que ser refeito. É um trabalho de nós melhorarmos a qualidade dos serviços terceirizados, porque a gente não consegue fazer todos os serviços. Então, este trabalho que ocorreu com a empresa de asfalto é um trabalho de melhoria de gestão. Depois, ele ocorreu de forma idêntica com o trabalho de recolocação de calçamento. Então, as pessoas devem ter notado também que o SEMAI, há alguns tempos, principalmente aqui no São José, no Jardim América, no Morro do Espelho, são bairros de muito paralelepípedo, né? Muito calçamento. Então, são bairros que as pessoas começaram com o tempo a dizer, olha só, vocês vieram, consertaram, tá legal, mas não fecharam o buraco, tem um morrinho de calçamento aqui. É verdade. Mesmo problema. A empresa não tinha mais condições de fazer, não estava executando, fizemos rescisão, abrimos novo processo licitatório, hoje temos uma empresa que está fazendo um bom trabalho, também teve um passivo acumulado, também já colocou em dia, hoje também está redondo. E isso eu estou falando de 1 ano, né? 1 ano e 2 meses que eu tenho de gestão como diretor. Então, eu venho colocando a casa em ordem dentro das coisas que eu enxergava antes que não estava legal e que eu não tinha também essa condição, a caneta ainda não estava na minha mão para eu conseguir deixar isso redondinho. Hoje eu entendo que a gente conseguiu melhorar muito este tipo de serviço, que ainda a finalização é terceirizada. Sobre a rua do Bigornão, ali, Pitágoras, nós estamos fazendo uma adutora, a adutora do Morro do Espelho. Tá? Então, assim, ela vai complementar um grande projeto. Nós gastamos mais de 20 milhões de reais no centro e fizemos toda a substituição de redes. O Chico está trabalhando num vídeo, deve estar, até falei para o prefeito hoje que estava pronto, mas eu não sei se está pronto, mas o Chico está trabalhando já há algumas semanas num vídeo para que a gente consiga mostrar para todo mundo num 3D como que isso está. Mas então, gastamos mais de 20 milhões de reais na substituição de redes de água do centro, e aí acontecia bem o que tu dizia. Faltava água, quando a gente fazia o concerto, ligava de novo, né, Sônia? Bomba. Puf, começava a romper num monte de lugar. Rede velha, uma rede de mais de 50 anos. Quando concluímos o centro, passamos por decisão técnica para o bairro Fião, que era a segunda rede mais velha e problemática da cidade. Fizemos toda a substituição de redes do bairro Fião e já fizemos a metade do bairro Cristo Rei, que era ainda uma região problemática. Ou seja, todo o centro até o estádio do Aimoré é rede nova. Essa rede será abastecida por essa adutora que desce do Morro do Espelho, passou na frente do Bigornão, hoje está aqui do lado do quartel, no antigo alumínio econômico. Quem é da cidade ao mesmo tempo que eu lembro do alumínio econômico. Como é que vai descer o oitavo BC? O oitavo BC? Não, o oitavo BC é do alumínio do... Alumínio é lá em cima, que é o da DP lá. Isso, na frente da DP acho que ela começa o oitavo BC, né? Sim. Antes outro nome. Vai ir até a BR. Então ela sai lá da frente do Sinodal, né? Do nosso reservatório. É João Alberto? Que desce pela João Alberto em direção à BR? Isso, acho que é João Alberto. João Alberto. João Alberto. Então ela desce por trás ali do sindicato, da CUT, por trás das piscinas da Bigornão lá. Desce até aquela praça do Bigornão, desce reto e vai até a BR-116. Então nós estamos investindo R$1 milhão nessa adutora. Gastamos mais de 20 milhões de reais no centro e já gastamos 10 milhões de reais no Fião do Cristo Rei. Então essa adutora de R$1 milhão complementa uma obra de mais de 30 milhões de reais de cano enterrado na cidade. Aí eu vou fazer a minha política, tá? Isso é coragem do gestor, não o meu, do prefeito Vanazzi, que iniciou isso lá atrás, do diretor Nestor, do diretor Anderson, que começaram esse projeto. Passamos pelo diretor Ari Moura, que manteve de forma muito inteligente, e eu vou manter enquanto estiver ali, porque eram as redes problemáticas. Quem é do centro, quem é do Fião, quem é do Cristo Rei, sabe o problema que era aquelas redes. Então hoje tem um sistema moderno, todas as redes de PAD, as redes antigas já estão sendo desligadas ao longo do tempo. Tá? A gente não tem mais aquele problema de um monte de rede de fibra de vidro, de fibra amianto, que rompia num monte de lugar, que dava crosta de sujeira no meio.
pressão diminuída, pressão vazia. Então, assim, a gente está fazendo esse rompimento, já temos dados de quanto a gente está economizando de água, e como não tem mais rompimento, não tem mais água potável indo embora, não temos mais custo de manutenção, não preciso hora máquina, servidor. Assim, já está nos gerando economia, já está voltando para o bolso do contribuinte este dinheiro. Então, assim, estou falando de 30 milhões de reais investidos nos últimos anos em substituição de rede, dinheiro do contribuinte. Dinheiro de imposto que ele paga, dinheiro da conta d'água, voltando para ele. 30 milhões de reais de dinheiro dos cofres do SEMAI, de caixa do SEMAI. Isso é dinheiro do contribuinte. Menos tratamento. Isso é imposto do contribuinte que ele paga gasto, voltando para ele. Isso é importante investimento, né? Agradece. Rodrigo. Eu acho que é natural na nossa conversa que a gente vá orbitando vários assuntos, indo e voltando, porque de alguma forma os interesses são múltiplos, dado tudo o que tu faz na tua vida, todos os espaços que tu ocupa, até no fim de semana dirigente partidário, né, presidente do teu partido. Aliás, é importante que a gente faça esse recorte também, né, desse processo de maturação, de um consenso, de um partido que é gigante na cidade, mas que tem muitos interesses, como diria Velho Brizola, né? Mas eu não quero abordar isso agora, deixar que outro colega questione depois isso. Minha pergunta vai em torno da nossa região, tá, gente? Isso eu não vou esquecer. Porque a gente vê o PDT, por exemplo, ocupando espaços na administração de Portão, ali de Campo Bom, né? A gente vê muita gente fazendo bons trabalhos na gestão pública em torno. Eu acho que o Brasil vem evoluindo de maneira geral na qualificação. Transparência melhora isso, uma série de coisas faz, obriga os agentes públicos a outras práticas. A gente sabe que, como uma liderança em ascensão, e fazem muita política no SEMAI, eu tendo a discordar da Sônia em algum ponto nisso. O SEMAI é muita política. Talvez não partidária, tal como a gente conhecesse, mas ele trabalha o meio ambiente, ele trabalha a qualidade de vida das pessoas, ele trabalha a saúde, e vocês trabalham isso de uma forma também para fora, de uma forma inteligente. Mas a escassez de lideranças, de protagonismo regional, é algo que me coloca muito a questionar. Porque às vezes a gente se sente no nosso estado e na nossa região num balaio de gato ou uma cesta de caranguejos, onde as pessoas puxam muito para baixo quem está se destacando, Jesus. Eu acho que quando a Berlinda, a Only e a Vale fazem isso, mostram, não vou dizer que é um ato de grandeza, que seria nos enriquecer demais, assim, desnecessariamente, projeto incipiente. Mas a gente precisa conversar mais. A gente precisa sentar na mesa com todos os protagonistas de uma cidade, uma região. E a gente tem uma carência de novas lideranças enorme. E quando a gente vê alguém com a tua sagacidade, com a tua disposição para o trabalho, a gente vê uma liderança em franco crescimento e ascensão, e todos nós falávamos sobre isso fora do ar em outros momentos. Até onde vai essa liderança? E como faz para essa liderança hoje de uma autarquia que precisa se preocupar e se ater à política local? De que forma a gente pode, como protagonista que tu já tens, aproximar mais as pessoas em torno das soluções comuns que vão além do que hoje tu tens a caneta na mão? Tem 2 horas para responder. Não, Rodrigão, a política, seja ela a política administrativa, que é aquela que tu falou que a gente faz no SEMAI, tu falou com razão, a gente faz política o dia inteiro, mas faz política pública, que é um saneamento público, é um SEMAI nosso, até são 400 trabalhadores, servidores ali, precisa ter esse diálogo. 400 servidores, então assim, a gente precisa fazer política pública, eu preciso proteger o servidor, eu preciso que o SEMAI seja uma empresa pública de qualidade para o servidor, o trabalhador precisa estar feliz, o trabalhador precisa se sentir valorizado, e às vezes a gente consegue trazer a valorização não só no salário, que é importante, todo mundo paga ele, mas isso é uma decisão de política pública. Como que a gente faz isso? Com diálogo. Eu não vou discordar de ti, eu me considero em ascensão, até porque eu fiquei muitos anos atrás das câmeras, eu acho que eu conto essa história para todo mundo. Não sei se a Sônia vai lembrar, Palinha, eles, num processo de cassação lá de 2019 que teve na Câmara, que no fim não acabou, teve um acordo, né? Vocês lembram? Teve um vereador que foi para o governo federal, e aí alguns agentes queriam caçar. Eu era o advogado da Câmara que estava advogando neste processo. E fui convidado pela Sônia, pelo Palinha, por vários veículos de comunicação.
Vem dar uma entrevista, né? Vem aqui, vem explicar para nós o que está acontecendo, qual que é a legalidade, é pelo regimento interno da Câmara, é pela lei orgânica. E eu sempre disse não, eu agradeço muito o convite, mas eu prefiro ficar quietinho aqui no meu canto, deixa eu trabalhar, prefiro não aparecer. Quando eu preciso vir para a linha de frente, que é assumir a direção-geral do SEMAI, posteriormente assumir a presidência do PDT, eu não tenho mais essa opção de estar atrás das câmeras e ficar fazendo um trabalho de assessoria, porque daí eu estou, em que pese eu tenha muita gente me ajudando, eu estou por conta. Né? Eu perdi o Ari Moura, que era quem me carregava junto com ele nesse trabalho de assessoria. Então, perdendo o Ari pelo pior motivo possível, eu preciso vir e assumir esse protagonismo, e aí quando eu começo a ascender de uma forma ou de outra, eu preciso também abraçar essa ascensão. Eu não posso mais me colocar num cenário em que eu estou ali figurando. Entendeu? Já me perguntaram 1000 vezes desse tipo de conversa política, onde é que isso vai chegar? Bom, onde vai chegar eu não sei, mas eu estou pronto para qualquer desafio. Até onde vai, o céu é o limite. Por que não? Eu estou aqui, eu estou pronto, eu tenho experiência. Estou há 20 anos militando na política. Passei por todos os cargos que o PDT tem. Passei pelo Executivo, passei pelo Legislativo. Nunca fui para as urnas, é verdade. Mas tenho experiência do Poder Executivo, sempre com Ari Moura. Depois disso fomos para o Legislativo. Nunca foi com o teu nome, né? Nunca foi com o teu nome, mas caminhando sempre. Coordenei a campanha vitoriosa. A última, por exemplo, pelo PDT. Bom, eu tenho experiência de campanha. Tenho experiência do Executivo, tenho experiência do Legislativo, e hoje eu tenho um trabalho para mostrar para a cidade, se ela confiar em mim, em 24, para qualquer cargo que o governo acha que eu posso concorrer. Deixa aqui, ó, gente, porque tem muita gente aqui, né? A minha gestão do SEMAI está aqui. Se vocês acham que ela é suficiente para eu assumir a cidade como prefeito, como vice-prefeito ou como vereador, a minha avaliação é esta, é a minha gestão. Eu tenho que Consegue te ver chamando, por exemplo, nossos deputados federais de vários partidos, nossos deputados estaduais, senador, líderes regionais, discutindo, nossa BR não dá do jeito que está. Esse nosso Rio dos Sinos a gente precisa limpar ele de uma vez por todas. Discutindo pautas que aparentemente parecem não ter solução. Aliás, é uma cobrança que a Sônia sempre fala, né, Sônia? Não é só agora, é um momento que o diálogo está aberto e tem que ser feito. É claro que consigo. Aliás, eu fui a Brasília já mais de uma vez. Porque não tem ninguém fazendo isso na volta de verdade. Não para fazer gracinha. Resolvendo. Nós fomos lá cobrar os ministros, eu tive na Câmara dos Deputados cobrar os deputados, para que, por exemplo, fui cobrar os deputados do PDT para que ingressem na bancada do saneamento. Para que quando tiver pautas no Congresso Federal sobre saneamento, nós tenhamos uma bancada para se socorrer. Pluripartidária, óbvio, mas eu fui cobrar os meus deputados. Afonso Mota e Pompeu de Matos, os deputados gaúchos do PDT. Então, assim, Rodrigo, é óbvio que as pessoas, os agentes políticos, precisam capitanear essa discussão, e eu faço parte deles, até ontem era presidente do PDT, para que os deputados federais e estaduais entrem na nossa região com soluções para os nossos problemas. Agora, por exemplo, tem um problema, tá? A ponte do Arroio Cruz para Santo André. É um problema. Quanto tempo vai demorar aquilo ali? Os comerciantes estão cobertos de razão. Cobertos. Todo comerciante ou do morador da região está coberto de razão. Precisa vir o dinheiro. Este dinheiro está garantido pelo governo estadual e federal. Ele precisa chegar aqui, aí precisa da cobrança dos nossos deputados. Diretor, mas assim, saiu hoje, eu quero dar uma boa noite, que tem muita gente, eu tenho certeza que não vou conseguir agradecer a todos, mas dentro dessa história da ponte, eu estive lá, conversamos com o secretário... O Geraldo Paz. O Geraldo, né, ele explicou e tudo, mas agora hoje, né, a gente viu uma ponte semelhante que deu lá em Santo Antônio, que a ponte já está erguida, o pessoal já está passando a importância ali, como o senhor falou, ali divide bairros. E ali as crianças, né, vão para a escola, tem uma escola ali logo depois, entre o bairro Banco e o bairro Santo André, o pessoal tem que fazer uma volta. Nossa. Uma volta tremenda, e quem não tem carro, né, de manhã cedo, imagina, com 2, 3 crianças, tu tenta fazer uma volta. Tem alguma solução, assim, alguma que o senhor, ou o prefeito, enfim, né, que a gente precisa fazer alguma coisa ali para o pessoal passar. Não sei, eu não posso dizer provisório porque é perigoso, né? Aí eu falo isso depois, viu, Palhinha? Tu disse uma provisória, né? Mas o que dá para fazer ali de imediato, assim? Palhinha, eu não gosto do provisório, tá? Não acho legal o provisório. Acho que o provisório é sempre um dinheiro mal investido. Eu acho que a solução tem que ser definitiva. O que pode vir a acabar acontecendo é o prefeito Vanazzi investir dinheiro público que não era o correto, porque esse dinheiro tem outras destinações e a cidade está precisando de outros investimentos. Fazer a ponte, botar o dinheiro que era para outros caminhos ali e depois tentar buscar esse dinheiro. O que a gente sabe que acontece, e por isso que há uma espera, é que depois que tu investiu, eles já mandam aquele dinheiro para outro lugar.
São Leopoldo já fez a ponte, agora está querendo ressarcimento. Então, enquanto não está a ponte ali, há esperança de que esse dinheiro, alguns milhões de reais, a gente não está falando de 100 mil, né? E alguns milhões de reais 5 milhões está previsto. Venham para São Leopoldo através do governo federal, do governo estadual, pela pressão que o Rodrigão estava falando aqui, de deputados estaduais e federais. Bom, se não chegar e aí a população, com razão, pede urgência, o prefeito Vanazzi vai ter que colocar dinheiro que era destinado a outras obras da cidade ali. Então, bom, não é o melhor caminho. O melhor caminho é que viesse logo esse recurso federal. A gente vai iniciar daqui uns dias uma obra da Independência. E vai ter alguém, então tira 5 milhões da Independência e bota ali. Gente, a Independência é para a cidade o pulmão econômico da nossa cidade. A reformulação da Independência, esse grande projeto, vai fazer a cidade economicamente voltar a pulsar e vai fazer a São Leopoldo chegar em quinto, quarto e maior economia do estado, como já foi em outros momentos. Bom, a gente que é aqui mais velho lembra. A Independência era uma loucura do que era a economia uns anos atrás. Então, assim, este grande projeto do prefeito, e o Vanazzi, a história dele mostra que ele sempre enxerga a cidade uns anos para frente, porque ele fez a João Correia virar o que foi, é só a gente ver o que é a Painha Vicentina hoje, depois desse grande projeto. Ele fez a Dom João Becker ligar o centro a Painha até lá atrás do campo do Alambique, tornando uma das avenidas mais bonitas da cidade, de uma região que alguns anos atrás era totalmente desvalorizada. Ele está enxergando a cidade para 20 anos e a Independência é algo necessário para a cidade, para quem faz gestão para 10, 20 anos, para quem pensa no futuro. Para quem pensou na manhã, está achando ruim, porque está fazendo política em cima disso. Então, assim, não tem que tirar dinheiro da Independência. A Independência é um grande projeto. Esse dinheiro da ponte precisa vir de outro caminho, e o caminho certo é o governo federal e estadual. Eu quero passar para a Sônia aqui, Maurício Miorim, o Eider Machado. Eu vou só citar os nomes, porque ler não vai dar para ler todas as mensagens, né? Jeane Pereira, o seu Nestor está aqui, Giovanni, a Agnes, o Fábio Simplício também, o Juliano Rox, lá do SEMAI, o Eider, a Rosi Peterson da CEPROL ali, a Maria Helena Fleck também aqui com a gente, Josnei, Daniel, nossa, é muita gente, Mauro, Viviane, eu falei, o seu Carvalhinho está aqui também com a gente, o André Chu, o Matheus lá também, o pessoal lá da Associação Campina, né, Associação Municipal do bairro Campina também aqui, o perfil da página. Enfim, muita gente, eu não sei se o Rodrigão tem ali, consegue visualizar os teus, Rodrigo. William Natan também, Emilson Freitas, que é o pai do nosso diretor, Suzy Freitas também. O William Natan é o primeiro cavalheiro de São Leopoldo. Tem muita gente. Sônia, tu quer questionar, porque eu tenho uma aqui, mas eu passo para a Sônia aqui. O Rodrigo falou aí da questão das lideranças, né, dessa ascensão da liderança. Então, eu tenho alguns aninhos na política, né, eu acompanhei alguns de esteio para cá, né? E aí, nesse período todo, lá desde 94, eu acompanhei, eu vi, por exemplo, que não é criar, é permitir o crescimento de lideranças, não é uma coisa que o político faz. Não, qualquer político, né? Não, a maioria não faz. Eu vim assim, Sapucaia, lá em Esteio, quando eu entrei para o jornal, era o Getúlio Fontoura, que tinha chegado, do Clodovino Soares, que estava há 40 anos, tal, depois saiu. Sapucaia, Valmir Martins. Eles não criaram. Quem é que o Valdir Schmidt criou de sucessor aqui, de liderança? Quem é que o Vanazzi criou? Aí a minha pergunta é, não tem? Se o Vanazzi, ele está no 4º mandato, se nesse crescimento da carreira política dele, tivesse vindo junto esse olhar para trazer um sucessor, hoje estaria... Agora, aí eu te pergunto, Ari Moura, querido Ari Moura, que Deus o tenha, tal, ele foi essa tragédia por conta da saúde, né? Mas ele vinha porque estaria chegando a vez dele... Com Ari Moura aqui, Jason teria espaço? Não, e eu quero emendar outra, porque esteve aqui essa semana o Juliano Marcel, que também, né, lá da CDT, que vocês tiveram, o PDT mostrou sua força agora ali, sim, né? E as urnas mostram o tempo todo a força do PDT. E o Juliano falava isso, né? O PT precisa se resolver, porque a gente está aqui. E a cidade, de uma certa forma, temos nomes. Como é que vocês olham isso? Como é que é essa... Mas isso que eu quero saber, como tu enxerga assim, existe uma dificuldade do político em permitir que se crie? Existe uma dificuldade de quem tem oportunidade de se consolidar. Não existe
político que não está abrindo espaço para novas lideranças. Não concordo com isso. Eu continuo achando que não. O político Pinheiro ou Eucalipto? Tem 2 nomes para ele. Não nasce nada na volta. Eu acho que o que tá faltando é a consolidação das novas lideranças a partir de onde elas podem se consolidar. Então, o que eu estou falando? Estou falando de trabalho. Trabalho, confiança, confiabilidade. O PDT estava surgindo uma nova liderança. Que estava se consolidando. Um cara jovem. O ex-vereador Rafa Souza. Vereador. Estava se consolidando. Inclusive, estava se consolidando para ser o nome do PDT após o falecimento do Ari Moura majoritário. Pô, fez tudo errado. Está faltando isso, está faltando seriedade, está faltando honestidade, está faltando aproveitar a oportunidade, está faltando mostrar trabalho. Eu não acho que tem pouca oportunidade. Eu sou fruto de oportunidade. Tanto do Ari Moura como muito... Não estou falando de oportunidade, que eles não dão espaço. Mas, Sônia, eu estou falando de mim. O prefeito Vanazzi me segurando como diretor do SEMAI. Por vezes só ele... Se o Ari Moura estivesse aqui com a gente... Agora, quando tu diz assim, me segurando como, isso aí dá mais para nós conversar mais umas 2 horas sobre Rodrigão, isso. Eles tentaram me derrubar de tudo que foi lá. Dentro do PDT, foi até caçado esses dias. Dentro do PDT, fora do PDT, todo mundo quer ser diretor do SEMAI. Na política. Aqui não tem bobo, tá, gente? Não tem ninguém na política leopoldinense que não queira ser o diretor do SEMAI. Quem que estava me segurando dizendo, não, deixa o guri bem. Prefeito Vanazzi. O que ele está fazendo? Ele só confia no meu trabalho? Não, ele está me dando a oportunidade de eu me consolidar como uma liderança jovem. Se o Ari Moura estivesse vivo, estivesse fazendo, eu com certeza não estaria aqui, porque eu não queria estar aqui. Meu projeto com o Ari Moura era assessorá-lo. E ele nunca conversou contigo, sim, né? Jason, tá na hora, vai lá. Conversou. E teve momentos que ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, eu vou ser o vice-prefeito, tu fica no SEMAI. Ele já estava em tratamento. Eu disse, não faz isso, cara, não faz bobagem. Fica no SEMAI, tu tá bem. Cara, ele vivia o SEMAI, ele respirava o SEMAI. Sim, ele estava ali trabalhando, entendeu? Teve outros momentos que ele disse, eu vou concorrer, agora eu vou prefeito, tu vai ser vereador. Eu falei, não você. Eu vou coordenar tua campanha, não como candidato. Depois que tu for prefeito, eu penso se algum dia eu vou concorrer ou não. Mas isso nós falando de 24, eu e o Ari. Até porque 24 havia o acordo que ele seria o prefeito. Isso é firme. Tchau, Chico. Um abraço. Chico tem que buscar o filho dele na futsal. Isso. Se o Ari seria candidato a prefeito em qualquer cenário. Por causa da idade. Ari Moura. Por causa da idade, por causa da vez, chegou a hora dele. A força do PDT. A força do PDT. Se não tivesse um acordo com o PT teria candidato, nós teríamos candidato, teria outros candidatos, e seria normal. Isso faz parte da democracia, e isso faz parte da maturidade política de PT, PDT, sentar numa mesa e conversar e dizer, olha, a gente consegue estar junto? Consegue. A gente não consegue? Não, também vamos caminhar aqui, cada um do seu lado. 2 importantes partidos do campo de centro-esquerda buscando o melhor para a cidade, faz parte do jogo. Rapaz, chegou o momento, né? Então, acho que a gente está chegando no viés que é importante. 2 coisas que eu queria te colocar. A primeira que existe... Pois não. São grandes parceiros, né? Eu estou aqui falando de uma possibilidade que poderia acontecer, mas o que não vai acontecer. PT, PDT e outros partidos da base estão juntos, são uma grande parceria e é uma frente ampla que a gente tem que continuar seguindo e mantendo essa organização. O que eu quero te colocar é assim, em termos de representatividade nacional, o PDT teve uma queda significativa, né? E mesmo dentro da representatividade regional, né, junto ao Congresso Nacional, é gritante isso. A gente vê em algumas outras cidades do interior também perdendo muito espaço. Então, uma das coisas que eu queria colocar para ti é tentar ver essa tua visão que tu tem hoje em relação ao que é o PDT, que a gente, o Balinha, por 2 vezes aqui, 3 vezes fala, o PDT é forte, daqui a pouco tu ainda tem alguma força dentro do município, mas em representatividade nacional isso muda bastante. E aí, engajado nisso, por isso que eu disse que chegou o momento, é porque assim, tem que existir um equilíbrio de forças dentro dessa paridade. Estava se dizendo que o Ari Moura seria o próximo candidato, mas por ser Ari Moura, não por ser PDT. Né? Ou seja, a representatividade que ele já tinha, assim como o Vanazzi, não é mais PT. Né? Perfeito. Então as coisas já mudam bastante. A partir dali, se nós vamos pensar em novos nomes, volta o peso partidário de novo. E hoje me parece que dentro de São Leopoldo existe uma diferença, ou possa existir, peço que tu dê a tua opinião, em relação ao peso partidário do PT, que já teve várias gestões dentro do município, e o PDT,
que não assumiu ainda esse protagonismo. Sim. O PT vai aceitar eventualmente, ou pode aceitar, ou tu acha que aceitaria eventualmente essa inversão por uma indicação partidária? Por que não? Não, só uma pergunta. Não. Assim, eu vou filosofar um pouquinho, bem rapidamente, e entro na questão PDT-PT. Primeiro, dia assim, quem é maior do que o partido é maior que a pessoa é maior do que o partido. Esse é um grande problema da política nacional. Sou absolutamente a favor de uma reforma política pela diminuição da quantidade de partidos, que os partidos perderam a sua identidade. E aí, quando tu fala de Ari Moura no PDT, tu tem que lembrar que era um cara absolutamente ideológico. O Ari representava aquele caudilismo, não estou nem dizendo se é certo ou se é errado, mas aquele caudilismo do Brizola. O Ari representava toda a origem do PDT, de Darcy Ribeiro, de Colares, de Brizola, de Ari Moura. Então ele tinha identidade ideológica. Se tu falar hoje de partidos, eu vi uma foto de um pré-candidato a prefeito aí na cidade, dizendo que estava com 10 partidos, mas se tu perguntar qual que era a ideologia do Solidariedade, do PRTB, esses partidos não precisam existir no cenário político. Os partidos políticos precisam ser fortalecidos dentro das suas ideologias. O cidadão na sua casa precisa escolher um partido político baseado em ideologia partidária. Eu sou o PDT porque o PDT defende a bandeira da educação e do trabalhismo. É que muitas pessoas estão falando isso, né, diretor? Estão falando assim, eu voto na pessoa, não voto no partido. Porque os partidos perderam a identidade. Uhum. Eu sou PT por quê? Porque é um partido de esquerda que defende o trabalhador lá na base, nos sindicatos. Eu sou republicanos por quê? Porque é o partido que defende o evangélico, estou usando o republicanos de exemplo. Eu sou do PL por quê? Porque eu defendo o liberalismo. Eu acredito que o liberalismo é o melhor caminho, Estado mínimo, não sei o quê. Então, assim, o Brasil precisa de uma reforma política para diminuir a quantidade de partidos, para que a gente volte a discutir ideologia partidária, para que a gente volte a discutir filosofia de política e acabar com essa coisa de votar na pessoa. Eu voto no Geisel porque ele deu um fardamento pro meu time de futebol. Cara, isso é o fim da política. Isso tem que acabar. Sabe, as pessoas têm que dizer, o fulano me deu uma cesta básica, pelo amor de Deus, corre essa pessoa da tua casa. Isso precisa acabar. A pessoa precisa acreditar em mim porque ela sabe que eu sou afiliado ao PDT há 20 anos, que eu fui presidente da juventude do PDT, que eu fui presidente do PDT, que eu fui vice-presidente do PDT, que eu acredito numa bandeira que o Brizola carregava. Eu não gosto desse guri porque ele é do PDT. Também me serve. Porque está identificando. Porque eu me identifico de outro lado. Eu acho que o Estado tem que ser mínimo. Eu acho que tem que ser liberado. Entendeu? Assim, então, Pitágoras, antes de entrar nisso, eu só queria fazer essa introdução, que eu acho que a gente tem muitos partidos que não representam nada do ponto de vista ideológico. E a gente... vamos usar o exemplo mais banal, mas os Estados Unidos tem 3 partidos. Republicanos, liberal e o verde. E aí o republicano, ele se identifica como republicano. Você me permite discordar de ti, os Estados Unidos tem 60 partidos. Eu ia dizer que só que nenhum deles recebe verba pública. É que o verde faz 10%. Vivem de lobby, é verdade, mas não recebe verba pública. Ideologicamente tem 2 partidos. Eles se identificam com 2 ideologias partidárias. Democratas e republicanos. Uhum. E tem o verde que sempre faz uns votinhos, tá? Mas se tu for no Texas, eles têm ideologia. E lá pode ser candidato de si mesmo, só não são, né? Isso, eventualmente na Câmara de Vereadores, eventualmente na Assembleia Legislativa. Não precisa estar afiliado a um partido, pode simplesmente concorrer. Mas assim, é muito caracterizada a ideologia. Mas não é a forma como a gente financia a política que é o erro? Não, pode ser. Porque eu não tenho nenhum problema em aceitar a verba pública para partido. Sim. Eu acho que é inteligente não botarmos dinheiro de pessoas, de empresas na política. Até porque ela sai por causa disso, né? Financiar a vida de dirigente partidário, gente. É que a gente chega num ponto. Esse é o pecado. Aposentadoria. A verba pública é a forma mais democrática de distribuir dinheiro para a política. Essa é a forma democrática. Seria um problema se o financiamento pudesse ser só privado. Uhum. Porque daí quem decide é o empresário, quem que vai se eleger ou não. Qual que é o problema? O problema é tu pegar trilhões de reais virar dono do Brasil, né? Isso, e distribuir entre os partidos de forma desigual. E não chega nunca criando cláusula de barreira. Assim, quem está nos olhando não faz ideia como funciona. Tá? Distribuiu, sei lá, para a eleição 50, e nós vamos chegar, perdão, a pergunta do PDT. Mas assim, distribuir 100 milhões de reais para o PDT. Tá? Quanto chegou aqui? Não chegou nada. Sim. Chegou 50 mil, 30 mil, nem lembro. Tá? Que a Sônia fala muito sobre isso também. Essa coisa assim do dinheiro fica lá no presidente do partido lá em Brasília, fica com o dinheiro. A casa dele. O Geisel, não sei, não conheço o Geisel. Ele decide quanto e para quem. Daí é uma chacrinha. Daí é uma bagunça.
Daí o Jason. É cacique, né? É cacique. Daí o Jason que está tentando se consolidar, está tentando ser uma nova liderança do PDT, está tentando se consolidar numa das maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul. Não se cria. Que tem uma possibilidade, inclusive, de algum dia ser prefeito dessa cidade. Vai chegar lá no PDT, os caras vão dizer, tu tá brincando comigo, né? Então tu vai dizer que a Sônia acabou tu assumiste aqui que a Sônia tem razão. Ou seja, tu acaba refinanciando os mesmos e negligenciando... Monopolizando. A política hoje está composta para reeleições. Hoje não, né? Hoje não, faz tempo, né? Não é a redemocratização. Isso aí, faz tempo, mas né? cada dia ele afunila mais. Eu não canso de criticar o Bolsonaro, porque eu acho que ele fez tudo errado, tá? O governo Bolsonaro foi gerido por emendas parlamentares destinadas a deputados federais que governavam através de dinheiro encaminhado para cidades, sem inclusive as cidades poder discutir onde é que seriam indicados. São as emendas parlamentares? Mas ela tem um nome específico, que é quando o deputado diz, esse aqui é 1 milhão para o hospital. E não pode ser colocado nesse lugar. Não é propositivas, mas enfim. O dinheiro... Direcionadas. Já é direcionada. Não é direcionada, mas elas eram direcionadas. O dinheiro público do Caixa Único da União foi dado aos deputados em troca de favores. Daí ganhou o Congresso, fez aquele monte de acordo que o Roberto Jefferson fez. Foi dado aos deputados federais que fizeram a gestão do Brasil. Essas eram as impositivas. As impositivas, tá? Emendas impositivas. Se não me falha a memória, são 16 milhões por deputado por ano em 500 deputados. 16 milhões por ano. No ano passado foi perto de 40 milhões. Por deputado? Sim. Ano eleitoral foi uma tragédia. O Brasil foi gerido pelos deputados federais. Não estou nem dizendo se eles são bons ou são ruins. Não é essa a discussão. Não. A discussão só que inverter o papel, né? O dinheiro do Caixa Único da União, o dinheiro do Brasil foi dado aos deputados. Um negócio interessante ali. Quer dizer que, então, esse sistema não permite que se consolide uma liderança local em ascensão numa cidade como São Leopoldo, como tu desse o teu nome e disse, poderia ser eu, então, quem sabe um dia, o prefeito de São Leopoldo. Quer dizer que até ontem, quando o Ari Moura estava aqui, isso não passava na tua cabeça. Não passava na minha cabeça. Tá? Agora tá. Agora eu estou pronto, estou preparado. Ano que vem eu estou à disposição do meu partido para o meu partido achar que eu tenho que fazer. Se o meu partido quer que eu concorra... Não fica faltando aquela assim, mas primeiro vereador, depois o executivo, ou como é que o senhor trata isso? Não tem essa obrigação. Até porque são funções distintas. O vereador legisla e prefeito e vice-prefeito gestão e execução. Fazem gestão da cidade. A minha experiência é em gestão. Se as pessoas olharem para a gestão do SEMAI e disserem esse guri é um bom gestor, elas acham que eu posso ser prefeito ou vice. Quando chama esse guri não incomoda? Não tira um pouco da autoridade para ser o cara que está sentado naquela cadeira do sétimo andar lá? Eu estou com quase 40. Os guris do ali? Eu tenho bastante experiência. Tá? Tá tudo certo. Não tem necessidade de ser um legislador e tem que cumprir as funções dos legisladores para ser um bom gestor. E aí o Estado está cheio de exemplos. Né? Está cheio de exemplos. Então, assim, estou absolutamente preparado. Estou à disposição do meu partido. Deixa eu te perguntar nesses versos. Nós já estamos em campanha aqui, digamos. Vamos fazer de conta que 18 horas e 53 minutos. A gente vai até 19, mas só assim, respostas mais curtas. Não, assim, ó, estou eu em campanha, né? Tu está dizendo que nem a Sônia te perguntou, que tu está muito preso ali. Essa diferença comportamental entre eu ser gestor e essa tendência de eleger de forma populista, ou seja, aquele cara quanto mais populista, mais boa praça, de mais boa relação, é o cara da vez. Esse cara eu gosto, esse cara... Me parece que muitas vezes existe essa diferença. Tu preso dentro do SEMAI, sempre caminhou ao lado do populismo, tá? O PDT sempre caminhou ao lado do populismo, é que deixar claro isso. Tu sabe que eu tenho... Não estou julgando se populismo é bom. Não, identificando. Eu tenho o maior exemplo disso. Eu convivi com o maior exemplo disso. De não tentar ser outra pessoa numa época de eleição ou tentar buscar voto contra a pessoa. Ari Moura. Uma boa escola. Mas a melhor escola. Transitou. Nunca tu viu o Ari Moura tendo duas falas diferentes, tendo duas posições diferentes, fazendo duas coisas diferentes. Ele viveu uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Ele era a mesma, e aí ele ganhava muito voto por isso. Os caras votavam no Ari e diziam, não, o Ari é a mesma pessoa, em época de eleição e não. Então, assim, eu tenho a melhor escola que eu poderia ter tido. E transitava também, não deixava de transitar na comunidade. Ele sempre transitou por ter uma boa ligação no esporte, no nativismo. Ele era incansável. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa de sempre. Não vou mudar, não mudei. Se a política me quiser, e aí só as urnas podem dizer isso, né? Vou continuar sendo a mesma pessoa. Se a cidade não me quiser, e aí as urnas também dizem isso, vou continuar sendo a mesma pessoa, vou continuar advogando, vou continuar trabalhando, vou continuar na política. A vida não para, a vida segue. O que eu estou fazendo só
é através de muitos pedidos, de muita gente me procurando e fazendo a mesma pergunta, dizendo, tu é candidato? Ninguém é candidato, todo mundo é pré-candidato até que tenha uma convenção que confirme qualquer candidatura. Até lá eu estou à disposição do meu partido. Se meu partido quiser que eu concorra a prefeito, eu estou disponível. Se meu partido acha que eu posso ser um bom vice nessa composição de governo, eu estou preparado para isso, me sinto absolutamente preparado para ocupar essa vaga do Poder Executivo como prefeito ou vice-prefeito e estou absolutamente preparado para ser vereador da nossa cidade, se meu partido achar que eu posso ser. Me sinto totalmente preparado, me sinto tranquilo, preparado, acho que eu posso fazer a discussão pública de projeto e acho que qualquer pré-candidato só pode fazer isso, só pode discutir projeto. Não me vem falar de política, não vem falar de governo A, governo B, governo C, vamos falar de projeto, vamos falar de cidade, vamos perguntar quantas árvores tu plantou, meu amigo, para chegar aqui hoje e dizer que tu quer concorrer. De onde é que tu veio, para onde é que tu vai, onde é que tu tá, o que tu enxerga para amanhã, o que tu construiu, com quem tu conversou. Entende? Então, assim, eu estou preparado para discutir projeto de cidade com qualquer projeto que tenha, dentro da democracia, dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro do respeito que tem que ter com todos os candidatos. Então, eu me sinto pronto, me sinto preparado, me sinto absolutamente tranquilo com isso, estou à disposição do meu partido, do meu governo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muito tempo para isso ainda. 18 horas e 56 minutos. Tem mais alguma, Rodrigão? Várias, mas não vai ser hoje, né? Vai dar tempo, vamos ficar naquela da... Não vai ser hoje. Mas ficou bom, né? Ficou boa a dinâmica, né? Ficou bom, eu acho que é sempre bom conversar com gente que trata qualquer assunto de peito aberto. Faça referência pública ao Geiso, ele sabe que respeito muito ele por conta disso, né? Não é para qualquer um isso, hein? Não. Né, não, Sônia? Não. Aliás, temos falado bastante sobre isso. Normalmente não é. Não, mas tem alguma coisa aqui que não está certo. O Palinha não teve tempo de ler os recados aqui, mas eu acho que estão só os amigos do Geiso, está todo mundo elogiando ele. Tem bastante gente aqui na live, assim. Vai lá. 30 segundos. O Pitágoras, por algum motivo agora eu lembrei, tu falaste do PDT a nível nacional e estadual. Eu acho que o PDT tem grandes acertos a nível nacional e estadual, e dentro dos mesmos acertos, Pitágoras, tem os erros. O PDT faz um grande acerto em trazer o Ciro Gomes para concorrer. O Ciro Gomes faz uma belíssima campanha, faz 12% dos votos, a primeira vez que concorreu pelo PDT. O Ciro Gomes deixa um clima para o eleitorado pós a eleição do Bolsonaro de que errou, que deveria ter ido com o Ciro. E aí o próprio Ciro erra muito quando vem de novo. Inclusive pelo PDT, com um desânimo total com todo mundo. Nossa. Então, quando o PDT busca o Ciro para representar o PDT a nível nacional, o próprio Ciro desagrada o pedetista ao ponto de largar ele de mão. Ocorre a mesma coisa com o Romildo Bolzan no Estado. O PDT acerta muito em pré-lançar o Romildo Bolzan governador do Estado. O Romildo, se tivesse saído do Grêmio no final do mandato dele, seria governador do Estado. E o próprio Romildo erra no acerto do PDT. Porque o Romildo mexe no Estatuto do Grêmio, aí nós, gremistas, sócios, sofremos com isso. Mexe no Estatuto, fica mais um mandato, rebaixa o Grêmio, arrebenta com toda a organização do PDT, porque o PDT estadual se organizou. O projeto foi. O projeto afundou, pessoas saíram do PDT porque viram que o PDT não teria um candidato ao governo do Estado com chances. O Romildo seria governador. Isso é a vaidade do político? É vaidade do político. É projeto pessoal acima do projeto partidário. É isso. O Romildo pensou mais nele do que no PDT. Porque se o Romildo sai do Grêmio e foca na campanha... Então, assim, o PDT tem grandes acertos a nível estadual e nacional nos últimos tempos, inclusive a nível municipal. O acerto do Ari Moura ser visto do Ari Vanazzi é um grande acerto. O Ari seria um candidato fortíssimo agora. Aí a vida nos tirou o Ari. Então, a gente, a nível nacional, acerta e se reorganiza, e começa a se reorganizar. A nível estadual, acerta, o próprio Romildo erra e começa a se reorganizar. A nível municipal, a gente acerta e a vida nos dá uma rasteira. E a vida então, tentando se reorganizar. E a vida traz tem organicidade dentro do PDT. Tem organicidade. O Ciro não tem, talvez por isso a catástrofe o Ciro não vai maior. Ficar no PDT. O Ciro não tem a cara do PDT. Bom, 18 horas e 59 minutos, só um recado aqui que eu achei legal, né? A Jane Pereira, né? Doutor Pitágoras, entrei na live por ser tua fã. E também por uma grande admiração por ter conhecido o Rodrigo recentemente. E tu, eu não sei, só tá pro Pitágoras. Obrigado pelo carinho. Legal, né? Obrigado pelo carinho de todos, né? Muita gente aqui, muita gente na rádio também nos acompanhando, porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que fica só ali na rádio, só. Eu não vi, mas tá na rádio aqui, a gente não consegue ver os nomes, mas a gente sabe que a audiência tá grande. Jason Freitas, diretor de SEMAI, obrigado, viu? Pelo carinho, pela bondade de estar aqui com a gente nesse projeto
projeto VOB, né? O segundo entrevistado do projeto, e a gente vai ao longo do ano e ao longo de 2024 também. Oi? Posso me despedir? Claro, não, mas deixa eu só agradecer, né? Agradecer esse carinho, volto sempre, né? Sabe que o canal, seja da Berlinda, da Vale, acho que posso falar pela Vale e também pela Only mais Independência, eu acho que os 3 locais estão sempre abertos para ti. Posso falar? Claro. Eu estava aqui ouvindo, comecei, e quando o Rodrigo falou aqui, falar de peito aberto, eu estava analisando, ouvindo. Como eu venho lá de 94, fiquei lembrando daqueles políticos que eu aprendi muito com Valmir Martins, Valdir Schmidt, lá em Esteio, aqui, o Ari Moura e tal. Essa coisa, assim... O próprio Vanazzi, né? Sim, o próprio Vanazzi. Mas o que eu estou falando, assim, ó, essa coisa de peito aberto, tu falar... Com certeza, muita gente não concordou, não enxerga a cidade que o Jason falou aqui. A cidade que ele falou no início, o governo que ele viu, as pessoas não têm. Mas nós provocamos e ele falou, e é assim que ele vê, e ele se coloca à disposição. Ele está em ascensão, sim. Se o Ari Moura estivesse vivo, eu acredito que ele não estaria concorrendo. Em relação às lideranças, eu acho que os políticos tradicionais, eles sufocam um pouco, não aparecem, mas é o meu pensamento, o Jason acha que não, mas isso que... Mas vem e fala. Eu acho interessante porque é legítimo, se ele foi convidado no programa para falar sobre política, ele vem aqui, a gente pergunta, ele responde, ele fala, nós vamos ouvir. O ruim é quando a pessoa não... sabe que poderia vir, mas ela fica... Não, se eu for falar agora, não é um bom momento. Agora eu não posso. E daí a gente fica no pincel, né? Aí a pessoa... Tudo aconteceu. Não, nunca primeira aconteceu tá surgindo. Aí quando tu fala alguma coisa... Não é... Só na boa? Só na boa, né? Tá, mas então vem e fala. Não, acho melhor agora não, vou ficar bom. Assim é a vida. É uma indireta aí, mas... Fica a dica. Fica a dica. Jason... Obrigado, viu, mais uma vez. Sabe o carinho que todos têm aqui, né? E como a Sônia lembrou, acho que é isso mesmo, né? Vem aqui, fala, a gente pergunta e tá tudo certo. Sônia, o peito aberto é uma posição minha, tá? O cidadão não merece covarde. A política não é feita para covardes. Não. O contribuinte, o cidadão, o cara que paga o meu salário não merece um covarde. Não merece que eu fique aqui encebando, correndo das perguntas. A pessoa quer me conhecer, quer saber a verdade, quer saber o que eu penso. Eu não tenho problema nenhum de falar o que eu penso. E eu acho que o cidadão merece saber o que realmente penso. Então, assim, eu falei 1000 vezes pro Rodrigão, pro Palinha, pra Sônia, pro Pitágoras lá na ONI, pro Sapo. Pode me perguntar o que for, o que quiser, não tem problema nenhum. Estou aqui para responder o que cada cidadão quiser saber. Então, essa questão do peito aberto é uma questão de que eu acho que é de merecimento, sabe? Eu um monte de vezes estou lá em casa querendo saber um monte de coisa e eu fico, por que não perguntam isso? Por que não perguntam aquilo? Por que não perguntam sabe? Então, eu não tenho isso. Eu acho que o contribuinte merece o meu verdadeiro. E o meu verdadeiro, eu sou esse cara aqui. Então tá, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, parabéns, o projeto VOB é muito legal, eu acho que Roda Viva Leopoldense é mais legal, o nome é melhor. É legal, a ideia sempre foi. Muito orgulhoso de estar aqui, muito orgulhoso mesmo, quero agradecer do fundo do coração, quero deixar um recado que contem sempre comigo, o SEMAI está ali de portas abertas, eu estou dando o meu melhor, estou entregando suor, que é o que eu posso entregar, e tentando fazer a melhor gestão para o cidadão leopoldense. Então, contem sempre comigo. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho de todos. Grande abraço, boa noite. Bom, Pitágoras, da Only mais Independência, obrigado, viu? A próxima é lá. No dia 14, anotei aqui. Dia 7 é sempre no primeira quinta do mês. Dia 7 de setembro, não daria para fazer. Dia 14 de setembro, a princípio, a quarto programa. É o dia do churrasco? Lá na Only, o dia do churrasco. Eu estou encantado e feliz da vida com o convite. Ó, André, já foi para cá. Alguém falou a respeito disso, nós estamos falando de transparência, de honestidade. Eu não ouvi falar em churrasco. Não. Está gravado no início. Está gravado no início. Obrigado, Pitágoras, pela presença aqui. Assim, é sempre uma felicidade a gente poder estar junto, trazer alguém aqui para discutir. E aquilo que a gente busca sempre, né, Paulinha, que é a informação local aqui, que é o que a população regional de todo o Vale dos Sinos busca, essa informação. E nós vamos abrir, logicamente, o leque. Tivemos 2 convidados aqui de São Leopoldo. A gente seguramente vai abrir mais isso. Vamos ter convidados de Novo Hamburgo, de toda a região aqui. A nossa ideia é que estejam presentes, né, para falar de toda a nossa região. Rodrigo, da Vale, bom, obrigado. Programa gostoso, passou voando. Eu gosto que o Jason responde rápido para poder se perguntar de mais coisas. Então,
flui muito, tem muita fruição no programa. E a gente quer atropelar ele, não consegue. Tem que aproveitar. Eu acho que ele olhava muito os debates do velho Brizola. Vai ver, né? Abraço a todos. Obrigado. Sônia, voltamos amanhã, daí com o Belino mesmo entrevista. E amanhã nós vamos falar sobre água, qualidade de água aqui no programa de saúde. Nutrindo Sua Saúde com Alice Bombassara, a importância da água, né? Beber água. Tá aqui um médico, daqui o pessoal, o Geisel que lida com a água, e a pauta foi muito interessante, da doutora Alice Bombassara, que é nutricionista, falando assim, a importância de beber água. Voltamos amanhã, Sônia? Tchau, tchau. Com o VOB, voltamos de 14 de setembro na ONU, lá na ONU. Pode ser? Até lá. Tchau, tchau. Tchau.